Da casa, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nesse momento nos acomodando nas nossas cadeiras, procurando nos desligarmos do mundo lá fora, das tensões, das preocupações. Só um minutinho, tem algo ligado. Então, vamos novamente, gente, serenando o nosso coração, nos ligando aos nossos mentores amigos, à espiritualidade, feliz com a nossa presença aqui, que possamos estar abertos e receptivos para recebermos do alto as orientações necessárias para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que possamos estar abertos e receptivos para recebermos os tratamentos necessários para as nossas dores físicas e espirituais. E que possamos todos sairmos daqui um pouco mais reconfortados, firmes nos nossos propósitos, na busca da nossa evolução e do nosso progresso moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Gente, o Evangelho de hoje fala sobre a caridade, do livro Coragem, né? E a lição é na intimidade doméstica. E nós vamos começar, gente, contando um pouquinho, né? Revendo a parábola do semeador. Todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar na parábola do semeador? Ou desculpa, do bom samaritano? Já ouviram falar? Todo mundo sabe quando fala, ele é um bom samaritano, né? É alguém que faz o bem, alguém que procura ajudar o outro. Mas a historinha do bom samaritano, traduzindo para os dias atuais, né, seria uma pessoa que está viajando e nessa viagem ela encontra um desconhecido e esse desconhecido está ali, né, passando por uma dificuldade, né, com uma roupa, né, suja, maltrapilho, precisando de ajuda. E esse viajante para e, sem qualquer julgamento, ele simplesmente para ajudar aquele irmão. E aí ele não pergunta o nome, ele não pergunta a origem, ele só atende às necessidades daquele irmão, leva, né, até um local próximo onde ele possa receber o tratamento, né, que ele está precisando, necessário, ter ali uma ajuda, se agasalhar melhor, se alimentar e tratar, né, as suas dores. E ele fica ali, né, acompanhando aquele homem que precisava de ajuda, até que ele se sentisse mais fortalecido e que a pessoa pudesse continuar a sua viagem, mas assegurando que estava deixando aquele irmão numa boa condição. Então ele deixa numa pousada ali, num hotelzinho, paga as contas, né, e pede para o dono, né, da pousada ou do hotel que pudesse cuidar dele até que ele estivesse em boas condições de prosseguir na sua jornada qualquer que fosse, né, para onde ele estivesse indo. Então, gente, essa parábola, ela fala basicamente do que, gente? Que palavra a gente poderia usar para explicar qual é o sentido, né, dessa passagem? O que Jesus queria exemplificar com essa passagem? Ele fala do quê? Da caridade. Né? Ele fala da caridade. Então, gente, passado, né, assim, 2000 anos, a gente continua ainda falando, né, exemplificando a questão da caridade usando esse ensinamento de Jesus. E uma das questões que vale muito a pena a gente refletir sobre ela é que, às vezes, é mais fácil nós sermos caridosos com os de fora, né? Com aqueles, né, que nós não conhecemos tanto, do que com os nossos.
né? Aquele da nossa vida mais próxima, né? Aquele que é o cadinho que nos aprimora, aquele que está no nosso entorno. Então, eu às vezes colaboro, eu trago, por exemplo, um item para a cesta básica da casa, eu ajudo às vezes numa instituição, mas quando eu tenho que fazer algo, né, pelos meus, às vezes a gente tem uma dificuldade maior. E aí falta, então, às vezes, né, caridade para com os nossos. E às vezes, gente, a gente não deixa de fazer a caridade porque às vezes a gente não está atento à necessidade dos nossos. E os nossos, quem são os nossos? Aqueles que convivem, que estão no nosso entorno, né? Quem são eles? Né? São nossos companheiros, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o sogro, a sogra, mas também é meu vizinho, também é o meu companheiro da casa espírita, é o meu vizinho de porta, né? Que eu convivo e que às vezes é uma existência inteira que a gente passa ali num convívio. Então, todos esses, gente, fazem parte da nossa jornada, fazem parte da nossa caminhada. E às vezes, na correria do dia a dia, a gente dedica pouca atenção, né? Ontem, a gente estudando aqui nos trabalhos, né, uma colega citou um exemplo que vale compartilhar, né? Que ela disse que uma amiga ligou para ela e falou para ela assim: eu estou te ligando porque eu preciso muito falar com você. Aí ela falou: pois não, e tudo, né? Pode falar. Ela falou: não, é que eu preciso desabafar. Aí ela falou: ai meu Deus, na correria do dia a dia, sabe? Você ali fazendo coisas, né, nos seus afazeres, com seus compromissos. E aí vem alguém falar para você que precisa desabafar, você não está nem preparada para, né, para ouvir o que vem, porque quando alguém fala preciso desabafar, significa desabafar é tirar aquilo que está te consumindo, está te abafando ali. Então, nunca é algo tranquilo, né? Eu vim aqui desabafar porque eu estou muito feliz, né? Eu vim aqui desabafar porque a minha vida está maravilhosa, né? Normalmente a gente vai desabafar, significa eu preciso compartilhar porque está difícil demais, né? Para que eu possa sozinha continuar. E ela, meio a contragosto, mas né, se viu, né, convocada, né, a ouvir a colega. E a colega falou das dificuldades dela. E no final falou para ela: olha, porque envolve questões familiares, a gente ouve, mas não pode, né, entrar muito. Ela falou: olha, eu te ouvi, mas não tenho muito mais a fazer, né, além disso, do que te escutar. E ela falou, desabafou, chorou, agradeceu e desligou o telefone. E aí a gente discutindo um pouquinho sobre isso. Às vezes, gente, tudo que a pessoa precisa é que alguém a ouça, precisa da escuta, precisa, né, de alguma maneira ser ouvida. Então ela não quer conversar, ela só quer ter alguém para compartilhar aquele momento difícil que ela está vivendo. Porque não é a mesma coisa ela falar sozinha, né? Ela falar, sei lá, vou escrever. Não, eu preciso dessa interlocução, eu preciso do outro, eu preciso da partilha, eu preciso do acolhimento. Então, olha a importância, às vezes, né, da gente, mesmo na correria do dia a dia, nós sermos capazes de olhar para o outro e perceber o quanto, às vezes, ele está precisando, né, desse olhar mais atento, desse cuidado. E isso nas nossas casas, gente. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava me relatando assim, a preocupação de uma família, que o filho foi morar sozinho, é jovem, tem 21 anos,
e que eles estão muito preocupados, porque acha que ele começou assim, ter comportamentos atípicos, por exemplo, descuidar do banho, descuidar da aparência, as pessoas mandam mensagem da família e ele não responde, coisa que não acontecia antes. E eles, preocupados, estão achando que ele está viciado em jogos. Esses jogos, né, que tem em apostas. Então, olha, e a família está muito preocupada. E com razão. Porque não sabe direito ainda o que está acontecendo com esse jovem. Então, nesse momento, você tem que parar e tem que acolher. No início ele pode relutar, ele pode não querer ajuda, mas a família e os pais, nesse momento, precisam, de alguma maneira, se aproximar novamente, de preferência trazer esse jovem para casa, ainda que por um período, para que ele possa ser acompanhado, ajudado e acolhido. Porque são esses momentos que a família precisa estar presente, é quando as coisas saem dos trilhos, porque quando está tudo bem, né, gente, tá ótimo, tá? Tá bem, vem aqui, tá feliz, tá tudo tranquilo, não tem problema, mas quando as coisas não estão indo bem, é nesse momento que o nosso papel, né, o papel do companheiro, da companheira, da família, do amigo mais próximo, faz toda a diferença. Muitas pessoas que chegam às vezes a cometer atos extremos, se tem alguém naquele momento, né, para ouvir, e aí até criaram um serviço onde a pessoa, na hora do desespero, ela pode pegar o telefone e ligar para um serviço, para um número, que vai só escutar. Mas que muitas vezes isso será suficiente para evitar que ela cometa um ato extremo. E o ato extremo acontece, gente, por quê? Não, por exemplo, porque a pessoa, ninguém quer acabar, né, dar um fim abrupto na própria vida. Ela faz isso porque ela não suporta a dor, né? Ela não suporta, naquele momento, ela não consegue lidar com a própria existência. E ela está adoecida, né? Então, ela precisa da ajuda, ela precisa da orientação. E eu falo sempre, né? Sempre procurei levar isso para minha família, para as minhas filhas, e mesmo como educadora, sempre falar assim, gente, que quando a gente perceber que tem um nó, sabe, na nossa vida, e que nós não estamos conseguindo, né, desatá-lo, a gente precisa procurar ajuda. E não tem nó maior ou menor, tem o nó. Porque o nó nos impede de avançar. É ali que a gente fica, sabe, patinando, dando voltas e sofrendo. Às vezes por um tempo longo demais. Que se nós procurássemos ajuda, se nós, né, procurássemos, pode ser uma casa espírita, pode ser uma igreja, pode ser onde vocês tenham confiança para, não importa, mas vocês se sintam acolhidos, onde a gente se sinta ouvido de alguma maneira, com ajuda terapêutica, com um profissional, porque às vezes o profissional, você fala, mas qual é a diferença, né? Eu posso ir na casa espírita ou eu procurar uma ajuda? Depende da nossa dificuldade. Porque às vezes as intervenções que vão ser feitas para desfazer o nó, precisa ser de um profissional, de alguém que esteja acostumado a lidar com essas questões, né? Questões de família, questões comportamentais, as doenças da mente, as doenças, né, que a gente traz nessa vida moderna que nós vivemos. Atravessados por tantas questões, por tantas exigências, às vezes nós precisamos de ajuda. E a gente não pode ter vergonha, gente, nem receio ou achar que a gente é fraco, né? Nós somos humanos. E todos nós, em algum momento, atravessamos dificuldades. Não tem ninguém aqui que vai passar por essa existência e falar, nossa, foram, né, só flores.
Hoje eu estava ouvindo, né, uma passagem, né, de um espírita, né, numa palestra, ele falando, né, que a nossa vida é um jardim, né? Agora, cada um cuida desse jardim de uma maneira. Alguns deixam, né, brotar ali as ervas daninhas, os espinhos, deixa aquele jardim secar, a hora que vai ver as plantas estão morrendo. Outros regam, cuidam, ou em alguns momentos está bonito o nosso jardim, outros a gente percebe que ele está, né, precisando de um adubo. É a nossa vida, gente, né? De vez em quando está meio sem graça, está faltando, né, algo ali, a gente sente aquela incompletude, sente que falta algo, mas que a gente não sabe muito bem o que é. E nesses momentos, a escuta, a troca é importante para que a gente entenda, né, o que está acontecendo, né, conosco e para que a gente possa continuar avançando. E a passagem do Evangelho de hoje, né, falando sobre a intimidade doméstica, fala sobre isso. Fala sobre a gente cuidar do outro, cuidar de nós mesmos, para que a gente possa também cuidar do outro. E cuidar desse nosso jardim interno. Né, para que a gente faça dessa existência uma existência que mereça ser vivida. Né? Porque não pode ser só sofrimento. A gente passa por períodos difíceis, mas a vida, gente, não é só sofrimento. Depende da maneira. Ontem, discutindo isso aqui com o grupo à noite, né? À medida que nós criamos ferramentas para lidar com a diversidade, lidar com as situações distintas que aparecem na nossa vida, nós nos fortalecemos. Nós passamos melhor, né? Nós não vamos tirar o problema da frente porque ele é nosso. E cada família tem o seu. Cada momento da nossa existência a gente lida com uma questão. Ora é uma questão de uma perda, né, de um familiar, ora é uma questão financeira, ora é uma questão, a perda né, uma relação afetiva que às vezes finaliza, alguém que, os filhos, né, que chega um momento da vida que segue o seu caminho e a família se vê ali meio perdida, como é que vai ser agora? Porque a vida se organizava dentro daquele núcleo, né? O pai, a mãe e os filhos, ou a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, e de repente os filhos vão, como é que se reestrutura? Ou mesmo a família, quando a gente pede, por exemplo, a mãe, ou pede o pai, ou aquele que é o alicerce da família, a gente tem que reaprender. Hoje eu conversando com uma pessoa também, ela falando que perder a mãe foi muito difícil para ela. E ela tinha perdido o pai há pouco tempo e a mãe na sequência, e que ela perdeu o chão, né? Ela perdeu o rumo, ela perdeu a direção, porque a mãe é para onde a gente volta, né? A mãe é o aconchego, é o colo, é onde a gente se sente protegido. E eu falo a mãe, gente, mas pode ser o pai, e é o pai também, né? A mãe no sentido daquele que acolhe, mas é a mãe, é o pai. É o local para onde a gente volta. E quando por algum motivo, né, ou num dado momento da nossa vida, a gente se vê sem, né, essa sustentação, a gente tem que buscar outras formas de se equilibrar e continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Não é tarefa fácil, né? Então, gente, a parábola do bom samaritano, ela vem nos mostrar isso, que às vezes a gente cuida e olha para o outro, para aquele que está lá fora, mas esquece de olhar, né, para as dores dos nossos, daqueles que convivem conosco, né, e que a gente, de alguma maneira, deve lembrar que aquele que convive conosco é o cadinho que nos aprimora. Aquela família que eu tenho é a família que eu preciso para minha evolução. E aí eu vou contar uma historinha do Divaldo. O Divaldo, né, conta que o pai dele
não se dava bem com a irmã dele. E os dois brigavam muito, tinham muita dificuldade de relacionamento. E aí um dia o Divaldo e o pai, né, numa viagem, ele falou pro Divaldo: sua irmã não gosta de mim. E a irmã, e aí o Divaldo deu uma risadinha e lembrava, por exemplo, que a irmã falava assim, escutava um barulho e falava: seu pai está chegando. Aí ela falava: nosso pai. Ela falava: meu não, ele é só seu pai, meu. Ah, então você está falando que a minha mãe, que a nossa mãe é uma adúltera? Não estou falando isso. Ele me gerou, mas é só biologicamente, porque pai, ele não é meu pai. E aí ficavam as turras os dois, né? E aí ele falou: mas sabe, Divaldo, a sua irmã não gosta de mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu também não gosto dela. E perguntou para o Divaldo: Divaldo, por que eu não gosto da sua irmã? E aí Divaldo disse que naquela hora ele teve um clarão e ele viu que os dois viveram uma história, né, muito complexa, uma história de ódio, onde os dois tiveram um relacionamento que acabou de maneira trágica. Então, os dois tinham uma história de vida e aquilo era um resgate que os dois estavam vivendo. Mas que alguém tinha que tomar, né? Assim, dar o primeiro passo. E aí, logicamente, o pai, com mais idade, chegou o momento do desencarne dele. E aí ele falou para a irmã, falou: está chegando o momento do nosso pai partir. Você não quer resolver isso agora? Você prefere deixar para outra vida? Aí ela falou para ele, para o irmão: você vai comigo? Ele falou: vou, né? Vou sim. E ela entrou no quarto, e quando ela entrou no quarto, o pai, já emocionado, pediu perdão. Falou: ô minha filha, me perdoa, você é minha filha, né? Perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu deixei de fazer. E a filha, emocionada também, né, naquele momento, pela própria situação, também se desculpa ali, os dois choram muito, né, ficaram os dois ali quietinhos, Divaldo só olhando. Então, ele usa esse exemplo, gente, para dizer, né, nós não temos a família que nós gostaríamos. Nós temos a família que nós precisamos. E olha, gente, o quanto isso é sério, né? Que eu brinco às vezes aqui no Evangelho, eu falava para o pessoal, né? A gente às vezes critica, fala mal da família, fala mal do companheiro, da companheira, né? Mas eu brinco, cada um tem a família que merece. Isso vale para todos nós, né? Então, de alguma maneira, mas merece, gente, no sentido de... É uma provocação, mas no sentido de... É isso que eu preciso para o meu progresso e para a minha evolução. A minha irmã de física, eu tenho dificuldade de lidar com ela. Por que ela veio na minha família? Não é? Aquela pessoa que eu tenho dificuldade para lidar, o meu pai ou a minha mãe, por que nós estamos juntos? A vida está nos dando uma oportunidade de resgatarmos, né, as nossas falhas. Essa não é a nossa primeira, né, encarnação. Nós já vivemos muitas outras e não fomos santos, gente. Né? Não fomos, senão nós não estaríamos aqui no mundo de expiação e provas, caminhando para um mundo de regeneração, graças a Deus, né? E ao nosso trabalho, que a gente está buscando, né? Já somos melhores do que éramos lá, né, na pré-história, daquele homem rude, que era tudo olho por olho, dente por dente. Não, nós já evoluímos, já estamos melhores, nós já subimos alguns degraus. Mas há muito a ser feito ainda. E se eu estou nesse núcleo familiar, é porque eu tenho um papel ali. Se eu estou dentro de um ambiente de trabalho, qual é o meu papel ali?
Se eu estou aqui dentro da casa espírita, qual é o meu papel aqui, gente? Eu brinco, né? Sempre que me chamam para fazer o evangelho, mesmo quando eu não estou na escala, eu venho quietinha, gente, sem reclamar, porque eu falo, o compromisso é meu. Entendeu? O compromisso é meu no sentido, sou eu que devo, né, fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, porque isso é uma oportunidade, né? Provavelmente eu até pedi que pelo trabalho, é melhor que seja pelo amor e não pela dor, que a gente possa resgatar aquilo que a gente, né, deixou como pendências, aquilo que a gente não fez tão bem. Então, quando a gente for convocado a ajudar, a fazer o bem, a ajudar o outro, estenda, porque a mão que dá, né, também é a mão que recebe. Hoje eu dou, mas amanhã, né, eu com certeza no momento difícil vou encontrar o apoio, a força necessária. Às vezes a gente está num dia difícil, naqueles dias que acorda com uma nuvenzinha, a gente encontra alguém aqui do centro e a pessoa, né, fala, oi Márcia, às vezes você nem reconhece de imediato, porque não dá para conhecer todo mundo, mas as pessoas sabem quem você é. Sabe, aquele dia foi bom, eu ouvi o evangelho, me ajudou. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, a nossa caminhada, a nossa jornada é uma jornada de resgate e de evolução. E se estamos aqui matriculados numa escola, é porque o nosso compromisso é de fazermos essa viagem coletivamente, um dando a mão para o outro e junto a gente se fortalece numa corrente do bem, né? Então, nós pensarmos nisso. E aí eu trouxe um livro para compartilhar com vocês, gente, que eu ainda estou lendo, mas que chama O Arroz de Palma. Esse livro do Francisco Azevedo, ele fala sobre a família. E rapidinho, só para finalizar, eu vou ler só uns trechinhos, né, que ele fala sobre a família. Ele fala assim, ó, família é prato extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Família, tudo tem que ser muito medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional. Principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a receita de toda a família só porque meteu a colher na hora errada. O pior ainda que tem gente que acredita na receita da família perfeita. É aquela família que a gente fala, né, gente, da margarina, onde todo mundo acorda, né, lindo, maravilhoso. E, na verdade, não é assim. E aí ele fala, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia ou se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Então, gente, só para compartilhar um pouquinho, é bem interessante o livro, né? Mas ele fala sobre isso. Não tem família perfeita. Tem a minha família, né? Tem aquela que Deus me deu como uma oportunidade de crescimento, de progresso, de evolução. Então, vamos todo dia agradecer a Deus pela família que nós temos e que a gente possa ter sabedoria para conduzir, né, a nossa existência num bom convívio, respeitoso, amoroso e principalmente, né, caridoso, né, abrindo o nosso coração para acolher o outro, né? Isso é ser caridoso. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vamos, nesse momento, então, sermos caridosos com os nossos semelhantes. Vamos vibrar nesse momento por todo o planeta Terra, por todos os países em guerra, que eles encontrem o caminho da paz e da união. Pedimos pelo nosso país, por todos aqueles que se encontram em leitos de hospitais, em presídios,
acamados, que eles possam receber a força necessária, o amparo para prosseguir na sua jornada. Que eles se sintam amparados, amados e protegidos. Pedimos pela nossa cidade, vibrando muita luz por todas as famílias, por todos os lares, que eles possam se manter unidos, companheiros nessa jornada. Vibramos por essa casa de oração, por todos os trabalhadores, para que eles persistam nesse trabalho bendito. E humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos, dai-nos fé, sabedoria e força para conseguirmos dar conta dessa existência com amor, com fé e esperança. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Obrigada. Tenha uma boa semana.